escola, nos jornais, a gente sempre estuda ou lê notícias sobre várias crises econômicas gringas, né? É a Grande Depressão de 1929, é a crise dos tigres asiáticos e a crise do petróleo no Oriente. Gente, se você não entende ou nunca ouviu falar sobre as crises brazucas, sobre os barracos políticos e econômicos que aconteceram e ainda acontecem aqui no Brasil, eu sinto muito de informar, mas os seus conhecimentos sobre esses cenários estrangeiros não serão tão eficientes em te ajudar a entender o que esperar e como se preparar para investir dentro do Brasil. É por isso que no canal hoje teremos nada menos do que o primeiro e maior barraco econômico brasileiro da história. Até porque nada é mais digno do que conseguir entender dos próprios BOs. Eu sou a Isis Franco e você está na AUVP Capital. Seja muito bem-vindo! Fim do século XIX, o Brasil estava prestes a passar por uma das maiores transformações da sua história, a queda da monarquia e a chegada da república. Mas se nos livros de história essa mudança pode parecer algo planejado e bem organizado, na prática foi um caos total. A economia estava bagunçada, os fazendeiros estavam desesperados, os bancos sem saber o que fazer e, para piorar, o novo governo chegou sem um plano econômico claro. Mas calma, vamos voltar um pouco para entender como tudo isso começou. Na época do Império, o Brasil era um país quase totalmente agrícola. O café era o carro-chefe da economia, seguido pelo açúcar e a borracha. E como funcionava esse sistema? Com base em trabalho escravizado, um dos capítulos mais vergonhosos e cruéis da nossa história. Durante séculos, milhões de pessoas foram sequestradas da África, submetidas a uma vida de exploração e sofrimento no Brasil. Além de desumana, essa estrutura travava o desenvolvimento econômico do país, porque concentrava riqueza nas mãos de poucos e impedia a modernização da produção. Mas então, em 1888, veio uma mudança histórica. A escravidão foi abolida no Brasil com a Lei Áurea. Finalmente, o país deu esse passo essencial, ainda que tardiamente e sem qualquer política de reparação para os ex-escravizados, que foram deixados à própria sorte. Era uma vitória para a dignidade humana, mas também um choque para a elite rural, que sempre explorou esse sistema brutal e não queria largar o osso. E foi aí que começou o desespero dos fazendeiros. Sem mão de obra escravizada, eles tiveram que começar a pagar salários, algo que nunca tinham feito antes. O problema? Eles não tinham dinheiro suficiente para isso. Durante anos, os fazendeiros investiram tudo em terras e escravos, e muitos pegavam empréstimos dando pessoas como garantia, algo que hoje soa completamente absurdo, mas que era uma prática comum na época. Quando a escravidão foi abolida, os bancos pararam de aceitar esses empréstimos e os fazendeiros afundaram em dívidas. Sem saída, a elite rural pressionou o governo para criar uma solução rápida. Assim, em 1888, o Visconde de Ouro Preto, então ministro da Fazenda, lançou a Lei Bancária, que basicamente liberava mais crédito para os fazendeiros. O plano era injetar dinheiro na economia para que eles pudessem pagar seus trabalhadores e manter a produção agrícola funcionando. Esse socorro financeiro ficou conhecido como salvação da lavoura. Só que havia um detalhe importante: o Império já estava no fim da linha. Dom Pedro II estava cada vez mais isolado, sem apoio político, e os militares já estavam conspirando contra ele. A proclamação da República era só uma questão de tempo. E então, em 15 de novembro de 1889, o inevitável aconteceu. O imperador foi deposto e o Brasil virou uma república. O problema? O novo governo assumiu sem a menor ideia do que fazer com a economia. A única certeza era que eles precisavam de dinheiro e rápido. Foi nesse cenário caótico que entrou em cena Rui Barbosa, o homem que prometeu transformar o Brasil em uma potência industrial, mas que acabou colocando o país em uma das piores crises financeiras da sua história. Se existisse um prêmio para o maior erro de cálculo econômico da história do Brasil, Rui Barbosa certamente estaria no pódio. Mas o curioso é que, no começo, sua ideia parecia brilhante. Nomeado ministro da Fazenda do governo provisório de Deodoro da Fonseca, ele assumiu com uma missão clara: transformar o Brasil em uma nação industrializada. Olhando para o que acontecia no mundo naquela época, a lógica dele fazia sentido. Países como os Estados Unidos e a Alemanha haviam se industrializado e se tornado potências. O Brasil, por outro lado, ainda era uma grande fazenda, dependendo da exportação de café, açúcar e borracha. Rui Barbosa acreditava que, para romper com esse atraso, era preciso incentivar a criação de fábricas e indústrias, garantindo acesso fácil ao crédito para os empreendedores. A solução dele? Imprimir dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro. Muito dinheiro.
Dinheiro. Muito dinheiro. Bem para o VP Capital. Então, na prática, em 17 de janeiro de 1890, o governo lançou uma nova lei bancária, inspirada no modelo dos Estados Unidos. Essa lei autorizava a criação de bancos emissores, que podiam imprimir papel moeda sem a necessidade de ter um lastro sólido, como ouro. O governo acreditava que, se houvesse mais dinheiro circulando, novos negócios surgiriam, empregos seriam criados e o Brasil finalmente entraria na era industrial. A economia de fato reagiu rapidamente. Surgiram centenas de novas empresas e a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro começou a crescer como nunca. O mercado parecia estar vivendo uma revolução e as pessoas começaram a enxergar um futuro próspero, mas havia um problema. Ninguém estava fiscalizando esse crescimento. A facilidade absurda de crédito fez com que qualquer um pudesse abrir uma empresa e captar dinheiro, independentemente de ter um plano de negócios viável. Grandes banqueiros e empresários se aproveitaram disso, lançando companhias que só existiam no papel, mas sem infraestrutura real. O governo de Deodoro da Fonseca, ainda deslumbrado com os números positivos, ignorava os alertas sobre o risco da bolha especulativa que estava se formando. E foi assim que, sem perceber, o Brasil estava prestes a viver a sua primeira grande crise econômica. Se o plano de Rui Barbosa fosse aquele filme, O Parasita, que ganhou o Oscar, sabe? Esse aqui seria aquele momento da cena da festa de aniversário. Quem assistiu vai entender o que eu tô falando. Basicamente, é aquele momento onde acontece uma grande festa nos filmes, onde todo mundo parece estar bem, mas as próximas cenas são um conglomerado de cenas traumáticas, onde a única coisa que prevalece é o caos e o desastre. Pois bem, no nosso contexto aqui, o Rio de Janeiro, então capital do país, tinha virado um imenso cassino financeiro, onde qualquer um podia apostar e ganhar, pelo menos por um tempo. Logo, todo mundo parecia feliz. O número de empresas listadas na Bolsa de Valores disparou. Antes do encilhamento, havia pouco mais de 90 companhias negociadas. Em menos de 2 anos, chuta, quantas empresas estavam listadas? 450 empresas. De 90 para 450. E na prática, muitas dessas companhias simplesmente não existiam de verdade. Mas se você está se perguntando por quê ou como assim, eu vou te explicar. Os grandes financistas da época perceberam rapidamente que podiam criar empresas fictícias apenas para captar dinheiro dos investidores. Assim, começaram a vender ações de companhias sem fábricas, sem produtos e sem funcionários, mas que prometiam retornos milionários no futuro. O problema é que, quanto mais dinheiro circulava, mais os preços das ações subiam artificialmente. Era o que chamamos hoje de bolha especulativa. O mercado não subia porque as empresas estavam lucrando, mas sim porque todo mundo acreditava que os preços continuariam subindo. Essa febre tomou conta da população. Pessoas que nunca tinham investido antes começaram a comprar ações, muitas vezes se endividando para entrar no jogo. Nos cafés e confeitarias do Rio de Janeiro só se falava sobre isso. O novo Brasil industrializado parecia estar nascendo e quem não participasse estaria desperdiçando uma oportunidade única de enriquecer. Mas a lógica era simples. Como em toda bolha, se ninguém mais comprasse ações, tudo desmoronaria. E no final de 1890 começaram a surgir os primeiros problemas. Algumas empresas sem receita real não conseguiam mais pagar os dividendos aos acionistas. Isso gerou desconfiança, e os primeiros investidores tentaram vender suas ações. Mas quando muita gente quer vender ao mesmo tempo, os preços caem. Esse foi o primeiro choque de realidade. Os pequenos investidores que haviam colocado todas as suas economias no mercado tentavam desesperadamente vender suas ações, antes que perdessem ainda mais valor. Mas quem compraria? Foi nesse momento que o governo finalmente percebeu o tamanho do problema. Mas já era tarde. O excesso de dinheiro impresso por Rui Barbosa havia desvalorizado a moeda, a inflação disparava e a economia começava a desacelerar. O pânico financeiro estava prestes a se instaurar. Foi aqui que terminou a cena da festa, e literalmente começaram as cenas de caos financeiro no país. Quando a bolha estourou, como sempre, a classe trabalhadora foi uma das mais atingidas, já que os salários não acompanhavam a inflação. Ao mesmo tempo, o governo, agora sob pressão, tentava desesperadamente controlar os danos. Em janeiro de 1891, Rui Barbosa, o arquiteto do plano econômico, decidiu abandonar o barco. E podemos dizer que esse barco estava no pique Titanic. Em outras palavras, ele pediu para sair. Eu digo, ele pediu demissão e foi substituído pelo Barão de Lucena.
Mas a essa altura, mesmo com a troca do ministro da Fazenda, é claro que ninguém mais confiava no governo. O colapso financeiro rapidamente se transformou em um problema político. A república, que havia sido proclamada há pouco mais de um ano, estava desmoronando junto com a economia. O presidente Deodoro da Fonseca, cada vez mais impopular, tentou tomar medidas autoritárias para manter a ordem, chegando até mesmo a fechar o Congresso Nacional em novembro de 1891. O resultado, uma forte oposição militar e civil, que o forçou a renunciar dias depois. Floriano Peixoto assumiu o governo, mas encontrou um país mergulhado em recessão, desconfiança e insatisfação popular. O sonho de modernização e progresso que Rui Barbosa tinha prometido estava destruído, e o Brasil voltava à realidade de um país frágil, sem um sistema econômico estruturado e refém dos grandes fazendeiros. A bolha especulativa do encilhamento não apenas quebrou investidores e empresas, mas abalou profundamente a estrutura econômica e política do Brasil. Com a explosão do mercado financeiro e a saída de Rui Barbosa do governo, o país entrou em um período de recessão severa. Empresas fecharam suas portas, milhares de investidores perderam tudo e o país mergulhou em uma crise financeira que demoraria anos para ser superada. Quando Floriano Peixoto assumiu a presidência após a renúncia de Deodoro da Fonseca, ele encontrou um país destroçado. Sua primeira missão foi restaurar a estabilidade, mas essa tarefa se mostrou extremamente difícil. A confiança na moeda brasileira estava abalada, os bancos estavam à beira da falência e os cofres públicos estavam vazios. O novo presidente tentou conter a inflação, reduzindo a emissão de papel moeda e promovendo medidas de austeridade, mas o estrago já estava feito. A dívida pública aumentou drasticamente, já que o governo havia garantido a emissão de moedas sem lastro. Para cobrir o rombo, novas taxas foram criadas e cortes nos gastos públicos se tornaram inevitáveis. O resultado foi um Brasil estagnado economicamente, com um crescimento muito abaixo do esperado pelos idealizadores da República. O país, que sonhava em se tornar uma potência industrial, voltou à sua velha dependência da agricultura e das exportações primárias. No campo político, o encilhamento desgastou profundamente a imagem da República. O novo regime, que prometia modernização e progresso, parecia ter entregue apenas caos e corrupção. A confiança nas instituições foi abalada e a instabilidade política se tornou a norma. As disputas entre militares e civis aumentaram e a instabilidade política levaria a conflitos internos que marcariam os primeiros anos do Brasil republicano. Rui Barbosa, antes visto como um visionário, agora era apontado como o grande responsável pela tragédia econômica. O ex-ministro teve sua reputação arruinada e passou anos tentando se defender das acusações. Exilado na Europa, ele escreveu artigos e livros, argumentando que suas intenções eram boas, mas que sua política foi sabotada por oportunistas e especuladores. No entanto, a mancha em sua reputação duraria décadas. A crise do encilhamento deixou um legado duradouro. O mercado financeiro brasileiro passou a ser visto com desconfiança, e medidas regulatórias mais rígidas foram adotadas nos anos seguintes para evitar novos episódios de especulação desenfreada. O encilhamento serviu como um alerta sobre os perigos de políticas econômicas mal planejadas e sem controles. O Brasil aprendeu da pior maneira possível que crescimento precisa vir acompanhado de solidez e fiscalização. Mas essa não foi a última grande bolha especulativa da história. O encilhamento pode ter sido o primeiro grande colapso econômico do Brasil, mas definitivamente não foi o último. O desafio, tanto naquela época quanto agora, é aprender com os erros do passado para evitar que a história continue se repetindo. O Brasil sobreviveu, mas o preço foi alto. Resta a pergunta: aprendemos algo com isso? E esse foi mais um vídeo da AUVP Capital, a melhor consultoria dos parceiros do BTG. E olha, a gente conseguiu esse marco com apenas 6 meses dentro dessa parceria. Se você tem mais de R$500 mil investidos, basta clicar no link aqui embaixo e marcar uma reunião com um dos nossos atendentes. Hoje eu fico por aqui e até a próxima! Uhul!